Pois é, de volta aqui para continuar estudando o quê? A LDB, né? Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a nossa querida, fantástica, completamente modificada e modificável, né? Vai sempre lá ao sabor das ondas do cenário político. Infelizmente, a LDB acaba nos comprovando cada vez mais que educação é um ato político, porque entra governo, muda aqui, entra o outro, muda ali, volta atrás, refaz. E, com isso, a nossa tarefa daqueles que estudam a lei, daqueles que precisam conhecer a lei porque quer passar num concurso, ou precisa conhecer a lei porque faz parte do nosso fazer enquanto professores, conhecer a lei, vamos lá, e a gente rala, porque toda hora tem uma mudança, né? E hoje nós vamos discutir a educação profissional, capítulo 3º, a gente está no título 5º da lei, da educação profissional e tecnológica, tá? Então, preste atenção para não confundir com a educação profissional técnica de ensino médio. Aqui é uma educação profissional e tecnológica. Então, é educação profissional e tecnológica, essa é uma redação de 2008, quando começam a surgir com força as discussões e organização dos cursos tecnológicos, né, que dão formação aos tecnólogos, que não são técnicos, são tecnólogos. E, até hoje, isso é muito confuso na prática, né? A gente vai ver aqui a teoria, porque a teoria nos interessa bastante, para poder discutir como é que isso se organiza e a que isso se refere, tá? Então, vamos lá. Continuando, artigo 39, a educação profissional e tecnológica, veja que não é mais técnica, a gente está falando da tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. Então, vamos lá. Educação profissional, tecnológica, olha no que ela está se relacionando, né? Ela se integra aos diferentes níveis de educação, ou seja, a gente está falando que a educação tem 2 níveis, né? Educação básica e educação superior, e também nas modalidades, então todas aquelas modalidades que a gente vem estudando, e as dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. Então, a gente está falando alguma coisa que dá uma formação que tem um viés associado à questão das tecnologias, ou seja, de alguma coisa que é mais ampla, que é maior, que é mais aprimorada na perspectiva científica do que a esfera técnica, ok? Vamos lá. Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos, observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino. Então, veja, se eu vou fazer um tecnológico, eu tenho que ver para que nível de ensino ele vai se organizar, e eu vou ter que pensar, a partir desse nível, qual vai ser essa construção desses diferentes itinerários formativos. E isso fica sob responsabilidade dos sistemas de ensino. Ou seja, a LDB não está determinando como é que esses cursos tecnológicos vão ser organizados. Ela está deixando a critério dos sistemas de ensino, desde que, lógico, você observe as normas desse sistema de ensino e que você esteja de acordo com o que a própria lei federal diz para a gente. Parágrafo 2º. A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos. Então, vamos lá. O que isso abrange? De formação inicial e continuada ou de qualificação profissional. Então, olha só. Formação inicial, então o sujeito vai lá e forma lá naquele curso tecnológico. Ou continuada, ele já tem e ele faz um aprimoramento, ele continua, ok. Ou ainda, gente, qualificação profissional. A ideia da qualificação é aquela, né? Mesmo que você não termine tudo, você vai se qualificando, aos poucos você amplia aquilo que inicialmente você tinha, tá? Educação profissional técnica de nível médio, então a gente também pensa nessa educação profissional tecnológica, nessa ideia da profissional técnica de nível médio, é uma das possibilidades, e a outra possibilidade de educação profissional tecnológica de graduação e de pós-graduação. Então, quando a gente fala da perspectiva
perspectiva da educação profissional, a gente entende que essa formação inicial ou continuada ou de qualificação profissional pode acontecer, e ela está muitas vezes associada à ideia do ensino fundamental, das pessoas que têm o ensino fundamental. Por quê? Porque a segunda é a técnica, e a técnica está relacionada às pessoas que têm o ensino médio, né? Então, isso também é educação profissional. E, no final, essa educação profissional tecnológica, de graduação e de pós-graduação. Então, lembra, quando a gente fala de educação profissional ela está pensada para atender a todo mundo. Então, para atender um público que tenha uma escolaridade mais baixa, só o ensino fundamental, um público que trabalha na perspectiva do ensino médio e um outro público que trabalha dentro da ideia da graduação e também da pós-graduação. Os cursos de educação profissional tecnológica, de graduação e de pós-graduação, preste atenção que aqui agora a gente começa a falar só desses cursos tecnológicos de graduação e de pós-graduação. Organizar-se-ão, no que concerne a objetivos, características e duração, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. Então, a gente tem que ir lá nas diretrizes curriculares nacionais da educação tecnológica de graduação e pós-graduação e observar qual é a duração desses cursos e observar como é que eles estão organizados. Artigo 40. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho. Então, olha como é que ele amplia a possibilidade da formação. Então, a educação profissional pode ser articulada com o ensino regular. O ensino regular, se a gente está falando de graduação e pós-graduação, está ali colocado. Ou então, outras estratégias de educação continuada, tá? Pensa em outras estratégias que possam ser oferecidas, que sejam extensões ou que sejam cursos, em instituições especializadas ou ainda no próprio ambiente de trabalho. Artigo 41. O conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou para a conclusão dos estudos. Então, para pensar nessa questão da profissionalização, todos esses caminhos são válidos e são reconhecidos para a ideia do prosseguimento de estudos. A ideia da lei é sempre garantir que aquele acesso que o sujeito teve a uma educação ou uma profissionalização dê a ele a oportunidade de avançar e de prosseguir nos seus estudos. Artigo 42. As instituições de educação profissional e tecnológica, além dos seus cursos regulares, oferecerão cursos especiais abertos à comunidade, condicionada à matrícula, à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade. Então, preste atenção. Educação profissional e tecnológica, além dos seus cursos regulares, ou seja, além dos cursos que ela ofereça, que ela exija uma escolaridade anterior, por ser pré-requisito para um curso técnico, ou para ser requisito para um curso pré-requisito para um curso de graduação, além dessas formações, que são as formações clássicas, tá? Elas vão oferecer cursos especiais. Então, do que a gente vai falar agora são desses cursos especiais. Cursos especiais que são abertos à comunidade. E a matrícula ela está condicionada para estes cursos especiais, não a capacidade do aproveitamento, essa matrícula, li errado, essa matrícula está condicionada à capacidade de aproveitamento e não ao nível de escolaridade necessariamente. Então, vou dar um exemplo de um curso desse. Tá? Então, por exemplo, o curso de manicure. O curso de manicure é um curso que não tem necessariamente um pré-requisito, ou o curso de cabeleireiro. Você não é técnico, né? Então, você não tem necessariamente um pré-requisito. Então, de fato, a sua entrada ou a sua matrícula, ela tem que estar condicionada à sua capacidade de aproveitamento daquele curso, e não a algum pré-requisito anterior em termos de pré-requisito de formação ou de alguma
etapa anterior que você tenha cumprido, ok? Então, preste atenção como é que a lei faz. Ela trabalha com a ideia da educação profissional, pensando em todos os níveis, mas ampliando para uma educação tecnológica que envolva ainda esses aspectos, mas que esteja direcionada também à graduação e à pós-graduação. Esse é um terreno meio nebuloso, a lei não explica muito, porque ela deixa sempre na responsabilidade dos sistemas de ensino a definição dessas situações. E a gente faz uma pausa aqui, porque este assunto é pequenininho e já acabou. Mas lembra, daqui a pouco tem outra aula para a gente continuar a discutir essas questões da LDB, ok? Estou te esperando, não esquece que os nossos canais de comunicação são esses. Até já e namastê.